Continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, de Marcelo Gleiser. Capítulo 1. Cumbria, Distrito dos Lagos, Reino Unido. O inesperado só se manifesta quando esperado. Heráclito. Sobre mistérios insolúveis. A peregrinação havia começado. Busquei por Pescafly no Distrito dos Lagos na internet e achei uma profusão de locais a serem explorados. Belíssimos rios e lagos com águas cristalinas, cheios de truta e até salmão. Havia feito caminhadas pela região com minha namorada quando era ainda estudante de doutorado na Inglaterra, em meados da década de 80. Posso ainda invocar imagens de trilhas traçando os contornos das montanhas austeras, passando na beira dos penhascos vertiginosos e a visão de lagos longínquos, joias refletindo a pálida luz do outono inglês. Na época, nada poderia estar mais distante dos meus pensamentos do que a pesca. O próximo passo era escolher um guia. Tendo apenas poucos dias para resolver tudo, enviei e-mails para 3 nomes que encontrei, todos do Distrito dos Lagos. Acabei escolhendo o terceiro da lista, o Jeremy Lucas. Por que escolha? Para começar, o Jeremy prometeu que me levaria ao famoso Rio Eden. Não poderia deixar passar a oportunidade de pescar no rio que merece esse nome. Então a escolha não poderia ter sido mais propícia. Jeremy era exatamente o guia-mentor que eu precisava. Era membro do time inglês de Pescafly e tinha acabado de ganhar a medalha de prata no campeonato mundial. Mal pude acreditar. Eu, um mero aprendiz, aluno de um dos melhores mestres da arte. Senti-me inseguro, certo de que iria me envergonhar. Sabia que minha técnica de lançamento deixava muito a desejar. O manejo da linha, mais ainda. E como consolo, repetia as palavras do Buda. Todos os começos são obscuros. Felizmente, ser professor ajuda a ser aluno. Lembrei-me de que tinha alunos de todos os níveis, de principiantes a avançados. Um bom professor precisa ser paciente com seus alunos, especialmente os principiantes. Não só ser paciente, como ser compreensivo, visto que o caminho do aprendizado é longo. Como professor, eu sabia que para aprender temos que querer aprender. O melhor professor do mundo é incapaz de ensinar o aluno que não quer aprender. E eu queria. Então disso eu tinha certeza. Esse apetite pelo aprendizado já é metade do caminho. O resto vem da disciplina e da dedicação. Às vezes, coisas acontecem como se soubesse que tinham que acontecer. Alguns chamam isso de coincidência, outros de ações divinas ou de manifestações de karma, ruim ou bom. Sendo agnóstico, mais sobre isso em breve falarei, prefiro optar por coincidências, pois eu considero explicações sobrenaturais como sendo bem mais exóticas e improváveis. Estritamente falando sob a ótica da ciência, a noção de influência sobrenatural não faz sentido. Afinal, uma influência só influencia quando é sentida, ou seja, quando é uma ocorrência real. Um minuto. Física. Um evento que é observável de alguma forma, visto, ouvido, medido. Ora, para que esta ocorrência seja observada, ela precisa trocar energia com o que ou com quem a observa. Qualquer troca de energia ou manifestação física mensurável é perfeitamente natural, requerendo uma causa perfeitamente natural. Ou seja, assim que o sobrenatural se manifesta fisicamente, a ponto de ser notado ou detectado de alguma forma, não pode mais ser considerado sobrenatural. Uma influência sobrenatural é um oxímoro. Se alguém vê um fantasma, esse fantasma é tão real quanto uma árvore ou uma estrela. Então a coexistência do sobrenatural com o natural é logicamente incompatível, o que chamo de problema da ligação. Por outro lado, assim como tantos outros, eu tive algumas experiências na minha vida que parecem desafiar a lógica, pelo menos qualquer tipo de explicação lógica que tenha me ocorrido. Mesmo que talvez isso choque os que acreditam na habilidade da razão para explicar tudo, eu considero que algumas coisas são inexplicáveis, ao menos através de uma metodologia lógica e científica. Eu diria até mais, o inexplicável, que deve ser diferenciado daquilo que ainda não foi explicado. O domínio da razão e da ciência é inevitável
e deve ser considerado parte essencial da teoria do conhecimento, de como entendemos o mundo. Vivemos cercados de mistério, pelo que não entendemos e, mais dramaticamente, pelo que não podemos entender. Daí minha metáfora da ilha do conhecimento, que elaborei em livro homônimo e repito brevemente aqui. Considere que o conhecimento que acumulamos através dos séculos forme uma ilha. À medida que aprendemos mais sobre o mundo, a ilha cresce. Como toda boa ilha, essa também é cercada por um oceano, e no caso, o oceano do desconhecido. Entretanto, e aqui vem a surpresa, quando a ilha cresce, cresce também o perímetro que a separa do desconhecido. Então, com isso, ao aprendermos mais sobre o mundo, acabamos por criar mais ignorância. As novas perguntas que podemos fazer que antes não podiam nem ser antecipadas. Ou seja, o conhecimento gera novos desconhecimentos. Como exemplo, compare a astronomia antes e depois da invenção do telescópio em 1609. Antes, o que sabíamos dos céus se limitava ao que podia ser visto a olho nu. E com o novo instrumento, um novo céu surgiu. E a nossa percepção do cosmos mudou. O céu, é claro, é o que é, não o que vemos nele. E esse novo céu inspirou uma série de novas perguntas, de novos desconhecimentos. Novos telescópios mais poderosos permitiram que mais do céu fosse visto, e com isso, que novas perguntas fossem feitas. A menos que paremos de nos questionar sobre a natureza, essa busca não tem fim. Para complicar, espalhadas no oceano do desconhecido existem regiões verdadeiramente estranhas, as regiões do incognoscível, onde moram perguntas que a ciência, ao menos tal como a conhecemos hoje, não pode responder. Teremos mais o que falar sobre essas regiões em breve. Mesmo que poderosos, nossos cérebros e os instrumentos que usamos na exploração da natureza são limitados. Todo instrumento de medição tem um alcance e precisão finitos. Os telescópios só podem ver, resolver objetos, até certa distância, coletando luz proveniente dessas fontes. O que existe além desse alcance, mesmo que perfeitamente real, permanece invisível. O mesmo ocorre com microscópios. Criaturas ou objetos muito pequenos escapam à detecção, mesmo que sejam perfeitamente reais. Continuando em direção às distâncias subatômicas, as menores entidades materiais que podemos detectar, as partículas elementares, aquelas que vemos e que concluímos são partes da realidade física, dependem das máquinas que construímos para detectá-las. Essas máquinas, aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, que opera no CERN, no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, situado na Suíça, definem o limite do mundo do muito pequeno, ao menos da fração dele que está ao nosso alcance. O que existe além desse alcance permanece invisível aos nossos olhos. Até que uma máquina mais poderosa, possa estudar distâncias ainda menores. Claramente, esse processo não pode continuar indefinidamente. Devido a limitações tecnológicas e econômicas, essas máquinas são muito caras. Não existe uma medida perfeitamente precisa de alcance ilimitado. Uma fração da realidade estará sempre além do que podemos ver, do que podemos captar, e daí o mistério que nos cerca, situado além do conhecido. Devemos, portanto, concluir que esse corpo de conhecimento chamado ciência, sempre em crescimento, não pode explicar tudo o que existe por uma simples razão. Nunca saberemos tudo o que existe para ser explicado. Afinal, como poderíamos saber todas as perguntas que devemos fazer? Supor que é possível saber tudo oferece apenas uma medida da arrogância do ser humano e contraria tudo o que sabemos sobre como a ciência gera conhecimento. Alguns consideram meus argumentos que expõem os limites da ciência como sendo derrotistas, como se estivesse pondo lenha no fogo do inimigo. Obviamente, não é esse o caso. Explorar os limites da ciência não é o mesmo que considerá-la fraca. Expondo-a a críticas de grupos anti-ciência, como por exemplo evangélicos que interpretam a Bíblia literalmente. Pelo contrário, esses argumentos liberam a ciência de uma responsabilidade que não deveria ter, de ser a resposta para tudo, de saber tudo.
como se fosse mais do que uma criação humana, assumindo proporções de um saber divino. Expor os limites da ciência também oferece proteção contra afirmações feitas por certos cientistas que, em manifestações públicas ou na mídia, exageram o que de fato sabemos sobre certas questões. Como exemplos, cito o físico Stephen Hawking e Lawrence Krauss, que afirmam erroneamente que sabemos como explicar o Big Bang, o evento que deu origem ao universo, ou outros que supõem tacitamente que a vida inteligente é abundante no universo, algo que parece extremamente improvável, dado o conhecimento atual. Cientistas de renome deveriam ter um cuidado especial com o que falam, dado que seus pronunciamentos têm um peso importante na esfera social e na percepção da ciência em geral. Além disso, e esse é o ponto essencial aqui, devemos nos perguntar de onde vem a ideia de que é vantajoso saber tudo. Imagine que tristeza se algum dia completássemos conhecimento, sem novas perguntas a fazer. Nossa criatividade murcharia, nosso espírito se apagaria como uma vela. Para mim, essa possibilidade é muito mais trágica do que abraçar a dúvida como parceira essencial de uma mente curiosa. A ciência é o instrumento mais eficiente para explorarmos todas as facetas do mundo natural. Por isso mesmo, devemos sempre nos lembrar de que é uma invenção humana e que, assim como nós, tem seus limites. Qualquer sistema de conhecimento pode e deve falhar. Essa falha é necessária para o avanço do conhecimento, para que a ilha cresça. A falha alimenta a mudança, a transformação. Ademais, por que querer que a razão invada todos os cantos da nossa existência? Alguns mistérios podem ser resolvidos pela razão, mas outros não. Melhor assim.